Boa noite, meu nome é Miriane e eu vou abordar sobre o assunto sinapsida e sauropsida, que são novas abordagens para a vida terrestre. Sinapsida surgiram no final da Era Paleozoica, há cerca de 300 milhões de anos, durante o final da Era Carbonífera e por todo o Permiano subsequente. Os sinapsidas eram vertebrados terrestres mais abundantes, tendo se diversificado em pequenos a grandes carnívoros e herbívoros. Os sinapsidas são facilmente distinguíveis de outros amnióticos pela existência de uma fenécia temporal. Sauropsida é um grupo que inclui todos os répteis existentes, seus antepassados fósseis e tudo que descende dos primeiros sauropsidas, incluindo os dinossauros, que também inclui as aves. Apesar das semelhanças entre sinapsidas e sauropsidas, existem diferenças, como as altas taxas metabólicas, que são essenciais para a corrida contínua e o voo, os pulmões, que podem trocar gases em uma taxa alta, o sistema circulatório, que pode transportar rapidamente o oxigênio e gás carbônico entre tecidos e pulmões, e o sistema excretor, que pode dispor de quantidades grandes de substâncias nitrogenadas, ao mesmo tempo em que conserva a água. Locomoção e respiração sinapsida. Os sinapsidas basais não mamálios, eles retiravam os membros curtos, retiveram os membros curtos, o corpo próximo ao solo e a cauda longa. Caracteres ancestrais dos amnióticos ainda vistos em lagartos e crocodilianos atuais. Os sinapsidas não mamálios derivados, que era um grupo chamado de heterapsida, adotaram uma postura mais ereta, com os membros posicionados mais ventralmente ao tronco, como acontece nos mamíferos atuais. Os membros nesta posição podem mover-se para frente e para trás sem dropar o tronco. O surgimento do diafragma, que é uma lâmina muscular que separa a cavidade do corpo em uma porção cranial, que é a cavidade pulmonar, e uma porção caudal, a cavidade abdominal. Em algumas linhagens de terapsídeos, resolveu totalmente o conflito entre locomoção e respiração nos sinapsídeos, separando o tronco em duas partes. Os mamíferos, eles têm o passo sincronizado com a respiração. Assim, eles não têm dificuldade de caminhar e sentir falta de ar. Locomoção e respiração sauropsida. O modo de locomoção primitivo, ainda presente em alguns amniotas, como os lagartos, apesar de algumas espécies atingirem grandes velocidades, elas não conseguem manter a corrida por muito tempo. Diferente dos sinapsídeos, eles não apresentam o diafragma, e a solução do problema da locomoção e respiração se deu na incorporação do movimento dos ossos da pelve e das costelas ventrais. A gastralha é um caráter ancestral dos amniotas que consiste em bastões ósseos de forma V localizados na parede ventral do corpo, com o apêndice do V apontando para frente. Eles se assemelham a uma armadura ventral nos tetrápodes da Era Paleozoica e persistem nos crocodilianos viventes, nos répteis voadores na Era Mesozoica, conhecidos como os pterossauros, e nos dinossauros carnívoros, terópoda, que deram origem às aves, embora tenha sido perdida nas aves atuais. Pulmões. Os pulmões alveolar se dá sobre o sinapsida e os pulmões faveolar. Pulmões alveolares. Pulmões em forma de saco dos tetrápodes mais basais.
O ar passa da traqueia por uma série de passagens progressivamente menores, começando com os brônquios primários e estendendo-se por 50 ou mais ramos, até chegar os bronquíolos e sacos alveolares. Um alvéolo individual dentro dos sacos alveolares é um local da troca gasosa. Os alvéolos se expandem e contraem quando o pulmão, né, são ventilados, e a retração elástica dos alvéolos pulmonares dos mamíferos auxilia a expelir o ar. Os alvéolos são tão pequenos que colapsariam se não fosse pela presença de uma substância secretada por células alveolares que conduzem a tensão superficial da água. Pulmões favelares, que são também chamados de pulmões septados, podem ser muito simples. Por exemplo, a maioria dos lagartos tem somente câmaras rasas na parede dos pulmões em forma de saco. Em contraste, os lagartos minotores varanos, que são predadores ativos que mantêm altos níveis de consumo de oxigênio, têm pulmões com muito mais subdivisões favelares. Os pulmões favelares da maioria dos sauropsidas empregam um fluxo de ar em marés, entra e sai. Mas nas aves, os pulmões favelares são combinados com um sistema complexo de sacos de ar que cria um fluxo de ar em uma única direção nos pulmões. Dois grupos de sacos aéreos cranial e caudal ocupam a maior parte da região dorsal do corpo e estendem-se em cavidades, chamadas de passos pneumáticos, em muitos dos ossos. Os sacos aéreos são pouco vascularizados e não participam das trocas gasosas, mas são grandes, aproximadamente 9 vezes o volume dos pulmões, e são reservatórios que armazenam o ar durante o período do ciclo respiratório para criar um fluxo de ar contínuo em um único sentido dos pulmões. Nas aves é possível um fluxo oposto de sangue e do ar somente porque o ar flui no interior dos pulmões para bronquiais e em uma mesma direção durante a inspiração e a exalação. Coração. O coração é um grande desenvolvimento do coração, com 4 cavidades, tanto nos sauropsidas, nas aves, como nos sinapsidas. Um coração pulsante pode produzir pressão suficiente para mover o sangue rapidamente, mas existe uma complicação. Embora uma alta pressão sanguínea seja necessária para a circulação sistemática para levar o sangue do coração para os membros, uma pressão sanguínea alta seria danosa para os pulmões. A solução que os sinapsidas e sauropsidas derivados encontraram para esse problema foi a separação do ventríloco em lado sistemático e lado pulmonar, com um septo permanente, e diferenças nos corações das duas linhagens indicam que essa solução surgiu independentemente de cada linhagem. O coração acredita-se, que o coração primitivo amniota provavelmente não possuía um septo ventricular. Endotermia. Sinapsida. Tanto sinapsida, terapsida de mamíferos, como os sauropsida, Auxária derivados, incluindo dinossauros e aves, evoluíram uma postura em que os membros são posicionados mais ou menos verticalmente abaixo do tronco. Os sinapsida mantiveram-se quadrúpedes, mas os sauropsidas, Auxária, se tornaram bípedes no início. Embora tenham aparecido secundariamente formas quadrúpedes, dinossauros quadrúpedes, por exemplo, os sinapsidas parecem ter reorganizado a musculatura dos membros pélvicos mais do que as aves e os dinossauros, em associação com a nova posição dos membros. O aumento da atividade locomotora, que a gente vai acabar entrando no assunto, no tópico da endotermia,
que foi a partir do aumento da atividade locomotora e a duração da corrida sugeridas pelas mudanças na forma do corpo teriam sido acompanhadas pelo aumento das taxas metabólicas, que teriam gerado quantidades substanciais de calor durante a atividade. E o calor poderia ter sido um passo crítico em direção à endotermia. A endotermia e a ectotermia são métodos efetivos de regulação da temperatura, mas existe uma barreira à transição evolutiva da ectotermia, que é uma condição primitiva dos amnióticos. Para a endotermia, requer duas características que os ectotermos não possuem, que é uma alta taxa metabólica e isolamento que retém o calor do corpo. A dificuldade em passar da ectotermia para a endotermia é que nem uma taxa metabólica altas, nem sem isolamento em si são suficientes para a endotermia. Ambos caracteres devem estar presentes para que um animal mantenha a temperatura do corpo alta e estável. As mudanças na locomoção e respiração que descrevemos, que eu descrevi anteriormente, elas marcam estágio para outras demandas fisiológicas dos sinapsidas e é uma das mais importantes que está associada às altas taxas de respiração. O ar que o animal endotérmico inala é seco e mais frio que a temperatura interna do seu corpo. A temperatura corpórea é profunda. Os pulmões são tecidos delicados que secariam se fossem ventilados com ar não saturado de vapor de água, uma temperatura abaixo da corpórea. Assim, o ar inalado deve ser aquecido e umidificado antes de chegar nos pulmões. Além disso, quando o ar foi saturado com vapor de água e aquecido a temperatura interna do corpo, exalar o ar representaria meramente uma perda de água e calor que o animal não pode suportar. Assim, o animal precisa de uma maneira de aquecer e umidificar o ar que inala e recuperar a água e o calor ao exalar, que é um mecanismo de reciclagem para água e calor. Endotermia no sauropsida. A capacidade de manter a atividade locomotora foi o primeiro passo para entender o que se desenvolveu a endotermia no sauropsida. Os dinossauros terópodes provavelmente eram endotérmicos, pois possuíam pulmões muito eficientes com sacos aéreos. Apesar de não terem mastigação como os mamíferos, eles possuem moelas onde pedras fazem a trituração do alimento. As aves possuem turbinais, apesar de não tão desenvolvidas como os dos mamíferos. Os dinossauros também, apesar de não apresentarem sinais de turbinais, provavelmente possuíam longas passagens úmidas para o ar. As aves possuem as penas que fornecem isolamento térmico, que também eram encontradas em vários dinossauros extintos. Era uma capacidade aeróbica ou outra coisa. Evolução da endotermia. O que levou à evolução da endotermia? Acredita-se que há uma hipótese, na verdade, uma hipótese aeróbica, que são taxas metabólicas em atividade que aumenta concomitantemente com as taxas metabólicas de descanso, ou seja, ter alta taxa metabólica durante a atividade leva a uma taxa metabólica, uma alta taxa metabólica em descanso. Outra explicação possível é que a endotermia derivou das vantagens que a homeotermia confere durante a reprodução. Ou seja, ela sugere que a termorregulação parental acelera o crescimento dos embriões juvenis,
A seleção pode ter agido primeiro para produzir endotermia durante o desenvolvimento embrionário, por exemplo, enquanto os pais cuidam de seus ovos. E, subsequentemente, prolongar a endotermia para incluir o período enquanto os pais estão cuidando dos filhotes no ninho. Este argumento se explica tanto ao sinapsida como ao sauropsida, porque se acredita que os sinapsidas da era mesozoica botavam ovos, como fazem os mamíferos notremados. A hipótese de que do cuidado parental é usualmente objetivo de vigorosa discussão. Isolamento térmico pelos, perna, isolamento térmico, pelos, penas, pele e gordura. A linhagem sinapsida, ela desenvolveu pelos formados pela queratina alfa, que estão presentes nos tecidos epiteliais de todos os vertebrados, enquanto a sauropsida desenvolveu apenas formadas por queratina beta, no qual é uma característica derivada da linhagem sauropsida, e esse grupo possui as duas queratinas, alfa e beta, tanto que as camadas alfa-beta ou em regiões. A queratina alfa é encontrada nas regiões da dobra das escamas, por exemplo, e a queratina beta na superfície das escamas. Nos sinapsidas, os mamíferos, a pele é repleta de glândulas. Permitiu o desenvolvimento das glândulas mamárias, afetou grandemente o comportamento social desses animais, cuidado parental restrito somente às fêmeas, na maioria das espécies. O armazenamento de gordura tem feito efeitos profundos sobre a regulação térmica. Anfíbios e o sauropsida, exceto as aves, armazenam gordura apenas em corpos adiposos no abdômen e na base da cauda. Os mamíferos e aves, eles armazenam gordura em muitas partes do corpo, associadas aos músculos, subcutânea e ao redor dos órgãos. A gordura é uma importante reserva de energia para as fêmeas e de mamíferos em lactação. Em condições normais, as fêmeas elas têm maior porcentagem de gordura do que os machos. Nos humanos, por exemplo, 15% do peso são dos homens e 20% do peso são das mulheres. Eliminando excretas, os rins e as bexigas. As altas taxas metabólicas são benéficas para a locomoção prolongada e termorregulação, porém existem custos associados a isso. Ingestão de grandes quantidades de alimentos, consequentemente a produção de grandes quantidades de resíduos nitrogenados. O metabolismo das proteínas gera amônia. A amônia é extremamente tóxica e muito solúvel em água, principalmente excreta em nitrogenado dos peixes, ósseos e anfíbios aquáticos. Também é uma excreta nitrogenado dos amniotas. Por exemplo, o suor humano, ela contém pequenas quantidades. Contudo, a toxicidade da amônia faz com que armazená-la seja um problema. Sua eliminação constante levaria a uma excessiva perda de água. A amônia pode ser convertida em ureia, que é muito solúvel em água, menos tóxica e pode ser armazenada. A amônia também pode ser convertida em ácido úrico, ele é menos tóxico que a amônia, é insolúvel em água. Em contato com os íons sódio e potássio, ele precipita, formando urato de sódio e potássio. No sinapsida, retiveram um padrão ancestral de excretar a ureia e desenvolveram um rim extremamente eficiente para concentrar a urina. Já no sauropsida, eles desenvolveram a capacidade de excretar ácido úrico, que recuperam a água liberada durante a formação do precipitado. Excreção de nitrogênio nos sauropsidas, rotas renal e extra-renal. São urotélicos. Os urotélicos significa que excretam resíduos nitrogenados, principalmente na forma de ácido úrico.
Ácido úrico é insolúvel em água e a estratégia para conservar água é diferente. Ou seja, quando o ácido úrico é principalmente excreto nitrogenado, é inteiramente diferente daquele quando é produzido ureia. Os rins do Leptosaurus não possuem as longas alças rinianas que permitem digamos, os néfrons dos sauropsidas não têm longas alças como os mamíferos, tão tal que reduzem o volume da urina e aumenta a sua concentração. Nos leptossauros, a urina tem a mesma concentração que o plasma sanguíneo. As aves têm dois tipos de néfrons, um com alças curtas, e como nos lagartos, e outro com alças mais longas que penetram na medula renal. Porém, formam uma urina apenas 2 ou 3 vezes mais concentrada que o sangue. A baixa solubilidade do ácido úrico é vantajosa, precipitada quando entra na cloaca ou na bexiga. Combina-se com sais formando uma massa branca. A água e alguns íons são reabsorvidos pelo sangue. A este respeito, a excreção nitrogenada do ácido úrico é com certeza mais econômica quanto a água do que a excreção da ureia, porque a água usada para produzir a urina é reabsorvida e reutilizada. Entretanto, a água não é a única substância que é reabsorvida na cloaca. Muitos sauropsidas também reabsorvem íons de sódio e potássio e os direcionam para a corrente sanguínea. Sentindo e percebendo o mundo. Olhos, orelhas, línguas, narizes e cérebros. Visão, quimiopercepção, gustação e olfato, audição e encéfalo. No geral, o sinapsida tem olfato muito desenvolvido e visão relativamente deficiente. No caso, os primatas são a exceção. Sauropsida apresenta o padrão contrário. Eles contêm boa visão e muitos têm um olfato reduzido. Essas capacidades se refletem no comportamento social dos grupos. Visão. A retina dos vertebrados contém 2 tipos de células que respondem à luz: cones e bastones. Bastones são mais sensíveis a baixa intensidade de luz e respondem a diferentes comprimentos de onda, mas não produzem grande acuidade visual. Os cones são divididos em grupos. Cada subgrupo, com um pigmento estimulado por diferentes faixas de comprimento de onda, azul, verde e vermelho, a maioria dos mamíferos também possuem a visão monocromática ou dicromática. Muitos bastonetes e apenas 1 ou 2 tipos de cones. Os primatas antropóides são os únicos mamíferos com visão tricromática. A visão tricromática é uma característica ancestral dos amniotas. Já estava presente em peixes e tetrápodes anamniotas. Se mantivesse conservada nos sauropsidas. Quimiopercepção, gustação e olfação. Papilas gustativas responsáveis pelo paladar são conjuntos de células derivadas do ectoderma embrionário, se abrem ao exterior por poros e elas produzem uma variedade relativamente pequena de respostas, no caso, salgado, doce, amargo, azedo, assim por diante. Nos mamíferos, as papilas gustativas estão espalhadas pela língua e pela cavidade oral. Nos sauropsidas, estão na parte posterior da língua e palato. Células olfativas são derivadas da crista neural. Elas distribuem-se pelo epitélio dos ossos abdominais olfativos e as substâncias estimulam as células olfativas, ou seja, os odores. A olfação e a gustação, elas interagem para formar a sensação de paladar. A audição. Todos os amniotas compartilham uma estrutura similar da orelha interna, lagena, chamada de cóclea nos mamíferos.
Porém, a orelha média evoluiu independentemente nas linhagens sinapsida e sauropsida. Elas contêm 3 ossos nos mamíferos, um único osso no sauropsida, mas adiante eu vou falar sobre o encéfalo. Todos os amniotas possuem um prosoencéfalo relativamente aumentado em relação aos anfíbios, especialmente o telencéfalo. O cérebro é formado pela porção dorsal do telencéfalo, que é o paleodorsal. Proporcionalmente, os mamíferos e as aves têm cérebros maiores do que os répteis não áveis. Existe uma diferença em como a informação visual é processada. O sauropsida mantém a condição ancestral dos vertebrados. Os lobos ópticos do mesencéfalo para o processamento visual, nos mamíferos, os lobos ópticos são pequenos, usados para reflexos ópticos como o movimento de rastreamento. O processamento da visão é feito por uma nova região do encéfalo, o córtex visual. E muito obrigada, essa foi a minha apresentação, foi muito ampla, mas muito obrigada e tenha uma boa noite.